Barong ele surgiu em 96, a gente sempre acreditou que a gente deveria falar sobre sexo, né, sobre sexualidade, sobre o que as pessoas fazem entre quatro paredes, fora das quatro paredes, ou seja, a gente tinha que ir para a rua. Então, um grupo de aventureiros, nós éramos todos voluntários e ligados às artes cênicas, né, e uma médica sanitarista, a gente conseguiu adquirir um trailer usado, né, e foi para a rua. A gente começou só conversando sobre o HIV e hoje a gente tem uma unidade móvel projetada para realizar testes de HIV, sífilis, hepatite B, C e até campanhas de vacinação. Então, quando surgiu a questão do Covid, a gente tinha certeza que nós íamos trabalhar com a questão do Covid, porque quando chegasse ao Brasil, chegaria e o impacto à população vulnerável seria enorme, né? Na realidade, o Balaio ele nasceu de uma ideia da Marta com o Eduardo Barbosa, com Pela Vida, sobre a questão de medicamento retroviral. E daí eu falei para a Marta, por que a gente não faz ajuda humanitária com cesta básica e assistência social? Então, nesse momento de pandemia, foi criado o Projeto Balaio, no qual nós tivemos uns grandes parceiros fundamentais, que é a Unesco, a HF, que é a AIDS Healthcare Foundation, o UNAIDS, nós temos a DKT do Brasil. Então, esses parceiros foram fundamentais nesse momento de pandemia. O UNAIDS foi fundamental, porque o UNAIDS, mais do que a ajuda no primeiro lote de cestas básicas, nos ajudou a pensar. Por meio das redes sociais, as pessoas souberam, né, que a gente estava fazendo esse serviço de retirar os medicamentos no serviço estadual, no CRT, e encontrar uma maneira de fazer chegar. E essa entrega de medicamentos, como funciona? Nós vamos até o CRT ou Emílio Ribas, retiramos esse medicamento, chegamos aqui, a gente faz a separação e postamos no correio. E tem algumas pessoas que a gente leva pessoalmente. O projeto Balaio para a gente foi extremamente importante aqui do CRT. O CRT é um núcleo de assistência às pessoas portadoras do HIV, né? Também às ISTs. Além do atendimento para a população vivendo com HIV/AIDS, a gente tem aqui também a sede do programa estadual, que é responsável por toda a coordenação do programa no estado de São Paulo. Com a pandemia, essa questão do distanciamento, a primeira preocupação nossa foi justamente se essas pessoas não iriam interromper o tratamento. E aí o projeto Balaio, né, veio complementar, né, e auxiliar a gente nessa proposta de não deixar esse paciente interromper o tratamento dele. Foi um alívio para a gente, foi um alívio enorme para os pacientes, porque assim, a gente deu conta de fazer com que a meta de não interromper o tratamento fosse fundamental. Eu acredito que o projeto Balaio é importante porque está ajudando muitas pessoas vulneráveis, principalmente na população LGBTQI+, né? Veio um projeto que veio somar, né, com a gente, que muitas meninas trans que trabalham na rua. A maioria de nós já vive num mercado informal, marginalizado, uma situação muito difícil, né? Então, é muito importante. O Balaio veio pra gente no momento que nós estávamos mais precisando. O apoio que vocês deram. Que lindo! Olha, hoje eu já estou sabendo de vocês a história do gás, a história de fazer um trabalho teatral e que levam o remédio para as pessoas que não estão. Me emociona muito, muito. Vocês estão de parabéns. Por isso que é um balaio, né? Que vai muito além da cesta básica, o medicamento, mas a questão do acolhimento, né? O que eu percebi é que a escuta é muito importante. Então, o fato de estar na casa de um beneficiário com tantas vulnerabilidades e escutar ele, às vezes, esse acolhimento, essa escuta é mais importante do que a cesta em si. É o que eu sempre falo, precisamos falar sobre isso, porque o estigma e o preconceito cresce, na verdade, através da falta de informação. Aquilo que é desconhecido amedronta. Então, acho que as pessoas precisam dessa informação. As pessoas precisam falar, precisam de ajuda. Eu acho que o Barong está aqui para fazer exatamente isso, para a gente levar, buscar e ajudar da melhor forma possível. Nós estamos precisando de afeto. Nós sempre precisamos de afeto e agora mais do que nunca. E isso é uma forma muito linda, muito querida das pessoas afetuarem os outros, ajudando, né? Então eu acho essa a importância, né, de que todo mundo está necessitada nesse momento de mais afeto do que a gente sempre necessitou.